Olá, jovens professores, a paz do Senhor Jesus. Nesta aula, vamos aprender sobre a lição 2 do nosso trimestre, intitulada como Oração, Mandamento e Promessa. Eu me chamo Deise, congrego no Jardim do Estádio e estamos juntos aprendendo sobre essa prática importantíssima da vida cristã que é orar. Tão importante que ela é um mandamento do nosso Senhor e é uma promessa também feita a nós por Ele. É sobre isso que a gente vai aprender nessa lição, nesse vídeo de hoje. Nós começamos por citar aí o texto-chave. Da lição 2, o texto-chave está em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Um versículo bem conhecido. Diz assim: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Com esse texto-chave, com esse versículo, nós já começamos a lição analisando que nele há um mandamento e uma promessa. O mandamento é: Jeremias, clame a mim. É Deus ordenando a Jeremias que ele clame, que ele ore. E o Senhor também complementa esse mesmo versículo, essa mesma ordem com uma promessa. Olha, eu vou te responder e vou te dizer coisas que você nem imagina, coisas extraordinárias. E aí a gente já precisa puxar um link da lição 1. Na lição 1 nós entendemos que o Senhor está à nossa espera. Mas nem sempre nós atendemos o chamado do Senhor. Nem sempre estamos tão dispostos como deveríamos para atender o chamado do Senhor, responder o convite do nosso Deus. Então a gente vai entender que o Senhor, por amor a nós, nos deixou a oração como uma ordenança. Então, muito bem, o nosso título tem aí a palavra mandamento. A oração é um mandamento. E o nosso primeiro tópico da lição vai explicar como isso acontece. E aí não é nada comum o versículo, né, a base desse mandamento da oração. Normalmente nós poderíamos usar muitos versículos para pensarmos na oração como um mandamento. O próprio Jesus, né, lá com os discípulos no Getsêmani falou: olha, orai e vigiai. Mas, na nossa lição aqui, o Senhor nos pede que olhemos um pouco para trás, né? E aí, a gente vai ver que, na verdade, a oração está dentro dos 10 mandamentos. Quando o Senhor fala assim: não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento, e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha só, a palavra oração nem está dentro desses mandamentos, mas a gente vai entender por que orar é um mandamento baseado nessas duas ordenanças aqui. Ter o Senhor como o nosso único Deus, ou seja, não terás outros deuses diante de mim, por isso só eu sou o seu Deus, é o que o Senhor nos propõe com esse mandamento. Na verdade, Ele também está nos ensinando a recorrer a Ele em tempos de dificuldade, a louvá-lo com exclusividade e também render graças a Ele, agradecer a Ele por tudo que nós somos e temos. E percebam que todas essas atitudes estão dentro da oração. Então, recorrer a Ele, pedir seu auxílio, usufruir da sua companhia, do seu poder, engrandecer, reconhecer o Senhor pelo que Ele é. Tudo isso é ter o Senhor como nosso único Deus. E é também as motivações que nos levam a orar. Então, percebam que Martinho Lutero, né? Ao olhar para esse mandamento, entendeu, compartilhou conosco, que nós estamos compartilhando aqui nesta revista,
que orar ao Senhor é um mandamento porque tê-lo como nosso Deus é importantíssimo, é um mandamento e não tem uma outra forma de expressar ao Senhor essa exclusividade que Ele tem na nossa vida, que não adorando e orando e recorrendo e esperando nele e dele todas as coisas que precisamos. Então tem uma frase aí bem legal de um autor chamado Denis Nijian, acho que é assim que pronuncia, que ele comenta que se Ele é o Deus da nossa vida, a consequência é a oração. Ou seja, se Ele é o nosso Deus, é indispensável que a gente converse com Ele, que a gente entregue a Ele as nossas necessidades, as nossas ansiedades, que nós agradeçamos a Ele todas as bênçãos que recebemos, que nós possamos, então, ter mais intimidade com Ele. Então, se Ele é o nosso Deus, não tem como não orarmos, não tem como não falarmos com o Senhor, não temos como não ter encontros com o Senhor. Então, o primeiro mandamento, quando diz assim, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, eu sou o seu Deus, o Senhor também está falando, olhe, relacione-se comigo. E esse relacionamento com o Senhor contempla a oração. Então, se a oração é a expressão prática, né, de como o Senhor é prioritário na nossa vida e exclusivo no nosso coração, não tem como a gente entender que ele não ocupa o nosso coração. Então, a oração é a expressão prática da prioridade que o Senhor tem na nossa vida. Então, a gente precisa reconhecer o Senhor como digno da nossa total confiança. Por isso que a lição aqui propõe algumas perguntas para a gente refletir, né? E uma delas é, se nós realmente reconhecemos o Senhor como digno da nossa total confiança e se nós o consideramos tanto a ponto de deixá-lo de lado sobre qualquer assunto da nossa vida. Ou seja, se Ele é o nosso Deus, como a gente pode deixá-lo de lado, né? De todos os assuntos da nossa vida. Se Ele é o nosso Deus, então Ele está envolvido em todos os temas da nossa vida. É por isso que nós precisamos orar ao Senhor, levar a Ele as nossas ansiedades, as nossas necessidades, confessar a Ele os nossos pecados, compartilhar com Ele as nossas angústias e buscar dele conselho, auxílio, perdão. Então, a oração é uma das práticas essenciais de um coração que é exclusivo de Deus. E além disso, nós também temos aí um outro mandamento que também dá base, né, para essa obrigatoriedade da oração. O outro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí a gente já precisa entender que a gente tem aí um contraponto, né? Então, o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, na verdade, existe uma forma de tomar o nome do Senhor de um jeito correto, de uma forma reverente, de uma forma que agrada ao nosso Deus. Então, se há uma forma incorreta aqui, que o mandamento nos diz para não fazer, então também significa que há uma forma de se fazer, uma forma correta. E qual é essa forma correta? A forma correta é usar o nome do Senhor, tomar o nome do Senhor para pedir sua ajuda em nossas necessidades, orar, louvar a Ele ou agradecê-lo. Ou seja, o nome do Senhor é tão
digno de honra, de glória e de reverência, que nós precisamos tomar o nome do Senhor apenas em momentos em que o nome dele merece, né? Ou seja, momentos em que a gente está ali tomado de temor a ele, de confiança por ele, para entregar a ele as nossas petições e também para dar graças a ele. Então, vejam só, Martinho Lutero entende esse segundo mandamento aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, desta forma. E é muito interessante a gente pensar nisso, né? Olha só que profundo, que profunda, né? Foi essa compreensão. Ou seja, não tomar o nome do Senhor Deus em vão é um mandamento. Então também é um alerta. Então existe uma forma certa de tomar o nome do Senhor. Então qual é a forma certa? É usar o nome do Senhor como ele merece. Usar o nome do Senhor com temor, com confiança, né? Entregando a ele louvor, adoração, gratidão, entregando a ele a nossa fé, a nossa esperança, porque no nome dele, nós podemos pedir e receber, né? Então, o nome do Senhor é louvado pelas nossas orações, porque justamente ele é Deus, né? Então, é atrelado, né? Os dois mandamentos em relação à exclusividade e à prioridade do Senhor, e também está atrelada aí a questão da oração. Nós oramos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus, e porque Ele é o nosso Deus, nós não tomamos o seu nome a não ser que realmente seja para dizer que Ele é digno de honra, de glória, da nossa fé, da nossa confiança e do nosso temor. Então vejam aí que entendemos assim a oração como um mandamento. Orar é uma ordenança, não é uma opção. E mais uma vez, olha quão profunda foi essa compreensão. Não há nos mandamentos, né, entre os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, a palavra orar. Mas fala aí, na verdade, de uma postura, de um comportamento, de uma atitude do coração. O Senhor é a prioridade do meu coração, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus sonhos. O Senhor é totalmente digno da minha fé, da minha confiança. A Ele eu entrego a minha vida, a minha história. Então não há outro Deus além do Senhor. Então em tudo na nossa vida, se o Senhor é o nosso Deus, tudo da nossa vida está diante dele e é para ele. Então isso significa que a oração, a prática da oração, também deve estar dedicada a ele. E se nós temos outros deuses no nosso coração, significa que nós estamos deixando de recorrer a Deus em oração para recorrer a outros deuses, depositando a nossa confiança em outras pessoas, outras coisas, em métodos, em filosofias, em ideologias que sejam, né, totalmente concorrentes com o Senhor. Então, a prática da oração não é apenas um comportamento, uma rotina, né? As palavras que nós confessamos em oração, que nós dizemos a Deus em oração, não são como palavras mágicas, palavras vazias. Elas devem vir de um coração que já está totalmente direcionado ao Senhor, entregue ao Senhor. Então, se o meu coração já é um coração que prioriza a Deus, um coração que destrona os deuses, os ídolos, então o meu coração recorre a Deus. Se o meu coração recorre ao Senhor, a oração torna-se uma prática constante do meu estilo de vida.
Profundo, não é? Mas muito importante, importantíssimo, para que nós possamos ver a prática da oração como importante e enraizada nas nossas vontades, nas nossas decisões, ou seja, no nosso coração. E não apenas numa rotina ou numa prática exterior de dobrar os joelhos ou de palavras ditas ao vento, não é? Muito bem, oração como mandamento. Mas o Senhor não apenas nos manda orar. O tópico 2 aí vai falar agora da oração como promessa. Então pensem lá no exemplo de Jeremias, né? Clama a mim e eu vou te responder e vou lhe contar coisas extraordinárias. Então, assim como a frase do para refletir nos propõe, né? O Deus que nos manda orar é o mesmo que deseja nos ajudar. Olha que lindo! O mesmo Deus que nos dá o mandamento é o Deus que também promete nos escutar. E aí a primeira frase do tópico 2, aí a respeito de o Senhor promete nos ouvir, a frase fala assim: se Deus não tivesse a intenção de responder, ele não teria dado a ordem para que orássemos, nem teria reforçado isso com um mandamento tão rigoroso. Olha só, se o Senhor nos mandou orar, é porque ele tem a intenção de nos responder. O Senhor não tem aí o desejo de frustrar as nossas orações ou fazer dos nossos momentos de oração momentos de solidão. Não, pelo contrário. O Senhor está disposto a nos ouvir, a nos fazer companhia, a nos responder, a nos atender, ou às vezes mesmo em silêncio, o Senhor está disposto a nos confortar, a nos acolher. Então percebam que o Senhor coloca a oração como um mandamento, mas ele também se coloca como aquele que vai nos ouvir, nos responder, nos escutar. Então o Senhor também coloca a oração como uma promessa. E aí a gente falou do versículo de Jeremias 33, mas é bem interessante a gente entender que tem outros versículos na palavra do Senhor que também vai falar dessas promessas que ele nos fez, garantindo inclinar os seus ouvidos para nós. Seus ouvidos para nos ouvir, suas mãos poderosas para nos abençoar, o seu abraço para nos acolher, não é mesmo? Então, há aí outras opções de versículos na lição. A gente está falando aí do Salmo 50, versículo 15, o próprio texto de Jeremias, capítulo 29. A gente tem também uma passagem de Jesus falando em João, capítulo 16, versículo 24, e tem também o texto de Tiago, no capítulo 5. Então, eu sugiro aí que, junto com seus jovens e adolescentes, vocês possam olhar, né, encontrar e ler juntos esses versículos, para que os jovens, adolescentes, nossos alunos possam ver aí em diferentes pontos da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, essa promessa que o Senhor nos faz, né? Essa garantia que o Senhor nos dá na sua palavra de que Ele vai ouvir, atender, abençoar, responder às nossas orações. Ok? E aí, se a ordenança nos lembra da responsabilidade de buscarmos a Deus, a sua promessa nos faz ver quão maravilhoso é o privilégio de ter conosco o Senhor Todo-Poderoso nos ouvindo. De ter conosco o Deus dos deuses, não é isso? O único Deus, o verdadeiro, o soberano, disposto a nos escutar. Olha que privilégio, né? Eu e você, indignos, pobres, né? Mais um
em bilhões de seres humanos, mas o Senhor está disposto a ouvir a minha oração e a sua oração. Isso é uma bênção, não é? É um privilégio. E aí tem uma frase linda aqui do Cacau Marx, que é uma reflexão também. Diz assim: já pensou que, quando oramos, o Deus que criou todas as coisas com a sua voz, faz silêncio para nos ouvir? Olha só, o Deus que com a sua voz criou todas as coisas, ele também faz silêncio para escutar a minha voz, a sua voz, a voz de pecadores, né? A voz de pessoas falhas, pessoas fracas, pessoas corruptas, cheias de defeitos. O perfeito que criou tudo com a sua voz faz silêncio para ouvir a minha voz e a sua voz. Isso é um privilégio e é uma promessa. A palavra do Senhor não volta atrás. O Senhor prometeu e cumpre. Ele disse que se nós batermos, a porta será aberta. Se nós pedirmos, nós receberemos, né? Se nós buscarmos, nós encontraremos. O Senhor prometeu, Ele prometeu nos ouvir. E nós precisamos, devemos usufruir dessa promessa que está à nossa disposição. Amém? Mas não é tão simples assim. E por que não é tão simples assim? Porque nós complicamos. Não é mesmo? Existem aí ideias anti-oração, né? Então, nós já aprendemos aqui que a oração é um mandamento e a oração também é uma promessa. Mas o Senhor não manda e não promete, ou seja, não garante, se não fosse também difícil para nós. E a nossa natureza, a nossa natureza pecaminosa, como a gente atrapalha, né? Como nós atrapalhamos quando desobedecemos, né? Ou quando subestimamos a promessa do Senhor. Nós estamos constantemente desobedecendo o mandamento ou estamos desvalorizando as promessas do Senhor. E a oração é uma delas. Existem ideias anti-oração que nós citamos aqui na lição, inclusive indicadas pelo irmão Martinho Lutero, que na sua época em que ele escreveu lá muitos dos seus textos, ele percebia já, séculos atrás, alguns comportamentos, principalmente, que nós citamos aqui na lição. 2 comportamentos comuns nas pessoas que atrapalhavam suas vidas de oração. E nós vamos pensar nesses 2 comportamentos, entendendo que hoje, aqui, 2025, a gente ainda pode ter esses comportamentos e nos atrapalham nas nossas rotinas, nos nossos momentos com Deus. São dois aspectos aí, né? 2 interpretações errôneas sobre a prática da oração. Primeiro, a oração é uma escolha pessoal. Havia crentes lá na época de Martinho Lutero que acreditavam que não fazia diferença orar ou não. Porque nem sempre Deus escuta, então se nem sempre Deus escuta, pode ser que eu estou orando errado, ou então eu nem deveria ter orado. Porque se Deus não respondeu, para que orar, não é mesmo? Olha só, então eles entendiam que a oração era uma escolha, eu posso escolher orar ou não. Além disso, eu também posso escolher quando orar. Então eu oro só depois Deus já ter tentado inúmeras alternativas para as minhas demandas, para as minhas necessidades. Então, tanto o ato de orar ou o tempo em que orar era uma escolha. E nós também, muitas vezes, erramos nessa interpretação e erramos também com esse comportamento. Na verdade, a oração não é uma escolha. Nós acabamos de aprender. A oração é um mandamento. Nós temos que orar.
não porque o Senhor já respondeu ou não, né? Se o Senhor já atendeu ou não, se eu estou orando errado ou não. Não, eu devo orar quando o Senhor responder, e se Ele vai responder como eu quero, isso é uma outra etapa do processo. Mas o fato é, nós precisamos orar, não é uma escolha, é um mandamento. Conversar com o Senhor, encontrar o Senhor, ter relacionamento com o Senhor, compartilhar com Ele em oração é uma ordenança, não é uma escolha. E também não é uma escolha o tempo, né? Então, olha só, a gente acabou de falar da oração como promessa e que como mandamento, né? Em que nós não devemos ter outros deuses diante do Senhor. Vejam só, quando nós deixamos a oração como último recurso, no último item da fila, nós estamos colocando outros deuses antes do Senhor. Nós estamos recorrendo a outras fontes que não o nosso Deus. Estamos tentando resolver de outras formas, ao invés de recorrer ao Senhor e levar ao Senhor, que é o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Justo, o Sábio. Então, escolher orar é um pecado, porque nós estamos deixando de colocar Deus no seu espaço de exclusividade no nosso coração, na nossa rotina e na prática da nossa fé. Então, a oração não é uma escolha pessoal, é um erro pensar que é uma escolha, é uma opção. É um erro também ver a oração como um privilégio elitista, ou seja, é só para os mais santos. Aqueles que são mais santos, aqueles que têm uma conexão maior com Deus, né? Aqueles que têm mais intimidade com Deus, eles oram então, né? E às vezes a gente até terceiriza. Vou pedir para fulano orar por mim. Vou pedir para tal pessoa. Não que há problema que a gente possa ter intercessores, amigos, né, que nos ajudam a interceder, que compartilhar com o Senhor as nossas angústias e tudo mais. Não é isso. Tá tudo bem nós contarmos com amigos intercessores, mas desde que a nossa oração, a nossa prática da oração esteja intacta. Nós também precisamos orar. E a gente não pode olhar a oração como um privilégio dos mais santos, de quem tem mais privilégio, de quem tem mais créditos com Deus, né? Não. A oração é para todos. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Então, a oração é para pecadores. A oração é exatamente para aqueles que são fracos, que confessam seus pecados, que se entendem falhos, dependentes da graça de Deus. Não é necessário que nós tenhamos crédito com Deus, porque não temos, ninguém tem. É tudo graça, é tudo pela graça. Então nós podemos orar porque o Senhor nos ama e não porque a gente tem algum privilégio diante dele, ok? Então deixemos de lado essas ideias anti-oração. Por quê? Porque em alguns momentos essas ideias podem estar nos atrapalhando. E aí a gente tem algumas perguntas, né? Para a gente avaliar. Quais argumentos têm surgido na nossa mente para nos impedir de buscar o Senhor? Então percebam que essas ideias aqui, esses argumentos lá na época de Martinho Lutero, impediam as pessoas de orarem. E podem nos impedir aqui também, aqui no tempo presente. Então pode ser que nas nossas pretensões de orar, muitos argumentos contrários à oração, muitos argumentos contrários à nossa fé, podem surgir e nos atrapalhar e nos distanciar desses momentos
de oração e de comunhão com o Senhor. Então nós precisamos avaliar em quais ideias você tem acreditado que contradizem o mandamento e a promessa de Deus sobre a oração. Convido vocês, jovens professores, a lançarem essas perguntas para os seus alunos, para os seus jovens e adolescentes na aula, para que eles possam avaliar o que pode estar atrapalhando a vida de oração deles. Será que é só a preguiça? Será que é só o cansaço? Será que são só as distrações do dia a dia? Ou será que na verdade tem uma incredulidade, uma desconfiança, uma vergonha, uma culpa que estão atrapalhando a vida de oração dos nossos jovens e adolescentes? Vamos pensar nisso. Por último, nós vamos exemplificar tudo isso que nós aprendemos. A oração como mandamento, a oração como promessa, ideias que nos atrapalham na prática da oração. Nós vamos então falar de parábolas que exemplificam tudo isso. E aí são duas parábolas que nós citamos na lição que estão também aí no Evangelho de Lucas. Então a gente tem aí a parábola do amigo importuno, Evangelho de Lucas, o capítulo 11, e também a parábola do juiz iníquo, no capítulo 18 de Lucas. Então nós temos aí duas parábolas para falar de oração e principalmente para falar sobre a perseverança de orar. Ok? E aí a gente tem dois personagens aí que se opõem à oração. É o anfitrião, né? Que não quer dar pão. E também tem o juiz iníquo, que também não quer atender o clamor da viúva. Então são duas parábolas bem conhecidas, talvez por conta do tempo na aula não dê para que vocês leiam ambas as parábolas na íntegra, mas tenham aí em mente as histórias dessas parábolas, para que vocês possam parafrasear ali na aula e contar para eles, né, de forma resumida, para que eles lembrem ali do que se tratam essas parábolas, e então a gente possa identificar esses dois personagens que, como eu disse, eles se opõem à oração, né? Então são duas analogias que o Senhor Jesus propõe aí em ambos os capítulos. Então, primeiro, é um anfitrião que se recusa a dar pão para o seu amigo que chegou de surpresa, né, à meia-noite, tarde da noite. Então esse anfitrião vira e fala: ah, não, mas eu já tô deitado, tô junto com os meus filhos dentro de casa. Eu não vou te atender, sair para te emprestar pão a essa hora. E também a gente tem o juiz iníquo, que por ser ruim, por ser iníquo, ignorava as petições e o clamor da viúva que precisava ter sua causa julgada. Então, vejam aí, dois personagens difíceis que se opõem à oração. E aí é uma comparação estranha, né? Nós citamos isso aqui na lição. É uma comparação estranha, porque ambos os personagens são comparados com o próprio Deus, né? Um anfitrião egoísta, mesquinho, que não queria emprestar pão, e o juiz mau. Dois personagens que são comparados com Deus. E por que isso é importante? O nosso Deus não é nem mesquinho, nem injusto, nem iníquo. Pelo contrário, o nosso Deus é justo e é bom. Então, por que nessas parábolas o nosso Deus é comparado a esses dois personagens? A explicação vem de um outro autor, que eu cito aqui na lição, que é o A.B. Bruce, né? Do livro O Treinamento dos 12. É um livro bem legal,
bem bacana, e fala aí sobre os ensinamentos que Jesus fez para os seus discípulos. Então, nesse livro, ele explica que Jesus sabe os duros pensamentos que os homens têm sobre Deus, sobre o desejo sob o peso de desejos não realizados. O que ele quer dizer? Olha, o fato de nós não termos as nossas orações respondidas, muitas vezes nos faz pensar mal de Deus, né? Então nós duvidamos da bondade do Senhor, duvidamos da sua justiça, porque a frustração da nossa oração, pelo menos do jeito que a gente queria, nos faz pensar mal de Deus. E aí o Senhor coloca que, apesar dele não ser assim, muitas vezes nós pensamos que ele é assim. Então a forma como nós pensamos de Deus interfere na forma como nós recorremos ao Senhor. Olha que interessante. E aí a gente coloca já uma pausa para reflexão. As ideias que nós temos sobre quem é Deus nos animam ou nos desanimam a orar? O fato de nós muitas vezes acharmos que o nosso Senhor não atende às nossas orações, de que Ele não é justo para nos atender e cuidar das nossas causas, nos faz muitas vezes criar uma imagem negativa do nosso Deus, errada do nosso Deus. E isso nos atrapalha a recorrer a Ele. São mentiras que nós acreditamos a respeito do nosso Deus e que vão se tornando barreiras no nosso contato, na nossa comunhão com o Senhor. Então eu deixo de recorrer ao Senhor porque eu deixo de acreditar na sua bondade. Eu deixo de lançar ao Senhor as minhas causas porque eu desconfio da sua justiça. É uma coisa grave. Mas aí a parábola vai nos dizer o quê? Que mesmo que nós pensamos que o Senhor não é bom ou que o Senhor não é justo, ainda assim Ele atende a causa da viúva e ainda assim Ele atende a causa do amigo que precisava de pão. É isso que as parábolas estão nos ensinando, de perseverança. Ainda que oposições aconteçam na nossa prática de fé, na nossa vida de comunhão com Deus, ainda que barreiras se levantem, e essas barreiras são a nossa própria incredulidade, as nossas próprias emoções, as nossas próprias ideias errôneas sobre Deus. Ainda que tudo isso aconteça, o Senhor, Ele nos atende, Ele nos responde, Ele nos dá o pão, Ele julga as nossas causas, assim como aconteceu nas parábolas. Por isso que as parábolas exemplificam o mandamento e a promessa. O mandamento de orem, ainda que seja difícil, ainda que pareça impossível, orem, ainda que pareça que eu não estou ouvindo, ainda que você pense que eu não seja bom, que eu não seja justo, o Senhor está falando, orem, clama a mim, assim como Ele falou com Jeremias. E não apenas isso, eu vou responder, porque eu sou bom e porque eu sou justo. Então, quando você precisar do pão, eu vou lhe dar. Quando você precisar que a sua causa seja julgada, eu vou te dar a justiça. Então o Senhor, por meio dessas parábolas, exemplifica a ordenança da oração e a promessa de que Ele vai nos responder, nos atender e estar conosco nesses momentos de comunhão com Ele. Amém? Então nós percebemos então que por meio da prática da oração, o Senhor está trabalhando no nosso coração. Percebam que lá desde o primeiro mandamento, quando a gente falou que a oração estava ali atrelada ao primeiro mandamento, o Senhor já está trabalhando no nosso coração para que ele seja a prioridade,
né? O Senhor está trabalhando conosco no nosso coração e na nossa mente, quando nos lembra da sua promessa, para que possamos crescer em fé, em esperança, em confiança, em dependência nele, não é verdade? Então o Senhor está fazendo com que, por meio da oração, a nossa forma de viver a vida cristã seja de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, com os seus mandamentos, com os seus conselhos, com o seu poder sobre quem ele é, sobre o que ele faz. Então a oração é uma forma de converter o nosso coração. E aí a gente chega na conclusão que o Senhor nos ordena a orar para nos exercitar na perseverança. Ou seja, Ele nos manda orar para que possamos ser perseverantes. Porque se o Senhor não mandasse, muito provavelmente nós desistiríamos. Se a gente já desiste quando Ele ordena, imagina só. Então, o Senhor nos manda orar porque nós precisamos exercitar a perseverança, não desistir. Nós temos que orar e o Senhor nos manda isso. E Ele também nos promete para nos exercitar na esperança, ou seja, eu persevero porque Ele me mandou e eu espero porque eu tenho certeza que Ele vai cumprir. Porque eu tenho convicção de que Ele é fiel, de que Ele vai me atender. Ele prometeu. Então, a promessa dele é a garantia da esperança se manter acesa no meu coração. Então, mais uma vez, Deus nos ordena a orar para nos exercitar na perseverança. Deus promete nos ouvir para nos exercitar na esperança. E assim o hábito da oração vai convertendo o nosso coração ao Senhor e moldando o nosso jeito de viver a vida. Amém? E assim continuamos percebendo que a oração não é apenas um jorrar de palavras diante de Deus, não é apenas um jorrar de palavras por costume, por culpa, por constrangimento ou por obrigação, ainda que seja um mandamento. A oração é sim a oportunidade de sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, de termos o Senhor como Deus das nossas vidas, de termos o Senhor como o digno da nossa confiança, do nosso temor, o único que é digno. E nós temos também a oração como promessa, né? Então, nós não oramos apenas palavras ao vento. Nós falamos com o Senhor porque temos certeza que Ele está ouvindo e que Ele vai nos atender de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Por último, quero compartilhar com vocês, professores, algumas dicas, porque estamos aqui na lição 2 e falando assim de mandamento, de promessa, de fomentar nos nossos alunos, jovens e adolescentes, a prática da oração. E quero sugerir para vocês, a depender da rotina, enfim, da dinâmica da sala de vocês, propor para eles alguns desafios, ou pelo menos um desafio a partir aí dessa próxima semana. Quem sabe, por exemplo, ter um plano de oração. Assim como alguns deles devem ter aí livros devocionais, com textos bíblicos e explicações para cada dia da semana, às vezes para cada dia do ano, inclusive, que tal também propor para eles um plano de oração para a próxima semana, né? Para que eles ali, a partir de hoje, domingo, que normalmente é quando acontece, né, a aula bíblica dominical, a partir desse domingo até o próximo, eles estipularem algum tema
para cada dia da semana eles orarem. Então, de repente, pode ser no domingo falar sobre a família, na segunda falar sobre a vida emocional, na terça interceder pelos amigos, na quarta algum sonho que seja de profissional, de estudo, de curso, de concurso, enfim. Que tal propor um plano de oração para sua classe para essa próxima semana, estimulando eles a fazerem aí os seus momentos de oração todos os dias? Ou talvez o plano de oração também possa estar baseado em alguns trechos bíblicos, né? Escolher aí alguns salmos, por exemplo, e pedir para que nessa semana, a cada dia, eles leiam um salmo e orem a respeito daquilo que o salmo ensinou para eles. É uma opção também, né? E aí, minha última sugestão é sugerir para eles um diário de oração. Muitos de nós têm por hábito e têm até mais facilidade de se expressar escrevendo do que falando. Eu conheço amigos que têm muitas orações escritas e eu creio muito que para o Senhor é tão válido quanto uma oração falada, né? Porque é a expressão do nosso coração e o Senhor conhece cada um no seu jeito de ser. Então, proponha também para os seus jovens e alunos, quem sabe a partir desse trimestre, a partir destas lições de oração, sobre oração, começarem também um diário de oração. Eu mesma, há um tempo atrás, adquiri um caderno de orações. Eu comprei na internet, mesmo um bonitinho assim, num blog cristão, e aí tem ali, a cada página tem a data, o título, um espaço para eu escrever e depois um espaço também para eu escrever a data de como aquela oração, de quando aquela oração foi respondida e tudo mais. Então existem muitos cadernos de oração na internet, por exemplo, para a galera comprar, enfim. Mas não precisa ser isso, pode ser um caderno comum, né? Qualquer folha, sulfite, enfim. Mas ter ali as suas orações escritas pode ser uma prática super válida, inclusive para que isso gere testemunho para eles depois, né? Um bom tempo depois eles podem voltar a essas orações escritas e entender que algumas delas até já foram respondidas, eles já vivenciaram esses testemunhos. Então, sugiro aí para vocês também, professores, incentivem os seus alunos a escreverem as suas orações, seja num diário de orações, né, até para ter data e depois voltar e anotar o testemunho, a resposta e como o Senhor atendeu, e também para expressar, né, melhor muitas vezes o que sente, o que pensa, porque como eu disse, cada um tem um jeito. Alguns têm muita facilidade no falar, outros podem ter bastante facilidade no escrever. Ainda assim, é uma forma válida de nos comunicarmos com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Nos revemos na próxima aula, lição 3. Espero que no próximo domingo vocês sejam abençoados e abençoadores, cada um em sua classe. Fiquem com Deus e até a próxima!